Boa tarde a todos. Primeiro dizer da minha alegria de estar aqui. Eis que chegamos ao último painel, né? Uma pena que o que é bom dura pouco, né, minha gente? Mas eu queria dizer a vocês que foi uma satisfação muito grande ter acompanhado todo esse dia de hoje e poder aqui concluir, finalizar esse ciclo de trabalhos. Eu queria muito que Bentimol estivesse aqui agora, porque eu ia dizer a ele que nós íamos ficar muito ricos, porque eu ia pegar o saldo do meu orgulho de ser integrante da família Pessoa e Pessoa e aplicar todo na XP. E digo isso porque se eu já tinha orgulho de fazer parte dessa família, depois do dia de hoje, eu estou mais orgulhoso ainda. Queria obviamente agradecer à família Pessoa a oportunidade de poder estar fazendo parte dessa história. Queria agradecer a todos da técnica que cuidaram e organizaram esse evento e peço licença para fazer isso na pessoa de André. Queria agradecer a todos vocês que ainda estão aqui conosco numa tarde de primavera que mais parece um dia de verão, de tão lindo que está lá fora, uma sexta-feira de tarde. E não poderia deixar de agradecer em especial aos meus companheiros de mesa, que não estão tão próximos de mim como eu gostaria, exceto o Marcelo, que está aqui ao meu lado, mas que com certeza vão abrilhantar ainda mais o encerramento desse evento. E eu pensei um pouco no que nós poderíamos fazer para tentar nos destacar diante de tão qualificados eventos até agora, né? Com certeza todos que aqui estão ainda e que participaram desde a manhã vão dizer: aquela palestra da manhã foi espetacular, aquela palestra que veio em seguida foi incrível, a outra foi sensacional. Então eu achei por bem levar para vocês o sentimento que o nosso painel ele será não só ilustrativo do ponto de vista jurídico, mas ele também será irreverente. Ele será leve, aliás, leve como os meus convidados do dia de hoje. Eu tenho aqui ao meu lado duas figuras do mais alto gabarito no ramo do direito que cada uma delas cuida. Mas são pessoas que também têm esse traço comum da leveza no trato do direito. Então eu não poderia daqui agir de maneira formal para comandar um painel em que eu tenho, de um lado, o meu sócio, Dr. Sinésio Cirino, da área previdenciária, um professor que tive em vários cursos que pude participar do tema que ele trata, e hoje tenho a honra de tê-lo como sócio aqui no escritório. E do outro lado, este competentíssimo advogado e meu amigo, não só do direito como de outras mesas, o Dr. Marcelo Nogueira Reis, sócio do Nogueira Reis Advogados. E é com essa leveza, e talvez até com um pouco de reverência, que eu queria começar o último trabalho da tarde de hoje, fazendo primeiro uma provocação, né? E nós vamos fazer no formato de um bate-papo. Eu imaginei que dividir uma mesa com Marcelo e com Sinésio, pessoas que eu tenho tanta intimidade, com que eu tenho tanta aproximação e carinho, eu não poderia fazer um evento do ponto de vista formal. Então, eu acho que nós temos que fazer uma coisa descontraída, um bate-papo. Então, eu farei provocações a um e pedirei complementos do outro, e assim nós seguiremos até o final, uma pena, mas o final desse nosso evento. O nosso tema, como vocês já sabem, Paula já anunciou, é recuperação previdenciária e fluxo de caixa para as empresas. O que é que pode interessar mais as empresas hoje do que azeitar os seus cofres e melhorar os seus fluxos de caixa? É difícil pensar em alguma coisa em tempos de pandemia, em momentos tão difíceis, e talvez até também pensando nesses momentos difíceis foi que eu busquei aqui talvez trazer uma coisa um pouco mais coloquial para poder concluirmos essa tarde de hoje. Então, para começar a minha provocação, sendo porta-voz de muitos que estão me ouvindo aqui com certeza, eu dirijo a Marcelo um primeiro questionamento. Marcelo, a partir desse tema, recuperação previdenciária e fluxo de caixa para as empresas, como é que isso pode acontecer na prática? Boa tarde, meu amigo Antônio Carlos. Boa tarde, família Pessoa e Pessoa. Boa tarde, meu amigo, meu irmão Sinésio Cirino, meu professor. Eu estou aqui lisonjeado, emocionado por estar dentro de minha casa,
eu me sinto em casa no Pessoa e Pessoa, um escritório parceiro, escritório amigo, formado de pessoas amigas. E desde o início da manhã eu já estava acompanhando tudo, realmente bem emocionado com essa história. E eu estava lembrando até com meus sócios lá no escritório que eu estava na festa dos 30 anos, uma bela festa no iate, onde eu recebi um troféuzinho como parceiro, como amigo. Então eu queria, antes de mais nada, dizer do meu agradecimento, agradecer a vocês, por vocês existirem na minha vida, na vida do meu escritório, somos parceiros até o fim. Então vamos lá. Esse tema é muito interessante, porque a gente fala em tributo, normalmente a gente relaciona tributo com obrigação de pagar, que é verdade, mas a legislação da gente, a legislação tributária, ela é tão complexa, ela é formatada de um jeito tão absurdo, com centenas de tributos exigidos de todos os lados, do Estado, do município, da União, da Previdência. Então fica o empresário, fica o contribuinte, de uma forma geral, no meio desse cipoal legislativo, e tudo o que pode acontecer de pior acaba acontecendo, que é o quê? Pagar de forma equivocada, pagar errado. Mas ele não paga errado porque ele quer pagar. Ele não paga errado, pelo menos 99% das situações, porque ele não quer pagar o tributo. Ele paga porque ele não consegue pagar direito. Ele não consegue cumprir as centenas de milhares, são milhares mesmo, de normas tributárias que existem para ele cumprir. Então, ao longo dos anos, o que se viu foi exatamente o contribuinte pagar de forma equivocada, às vezes pagando uma menor. E nesse momento ele é autuado e o fisco então exige dele o pagamento do tributo, acrescido de multas, de juros e às vezes de honorários, de procuradoria. Mas também acontece dele pagar errado, pagar a maior. Então, o que aconteceu ao longo dos anos é que os contribuintes começaram a tomar pé desse tipo de situação, desses recolhimentos indevidos, esses recolhimentos a maior, e foram então buscar a recuperação desses créditos. Só que neste meio do caminho apareceram, portanto, obviamente, muitas empresas querendo vender facilidade, vender créditos que na verdade se mostraram ou se mostrariam improcedentes tais pleitos. Então nós vivenciamos, eu e o professor Sinésio, sabemos isso na prática, como são assediados os contribuintes para eventuais buscas de supostos créditos pagos a maior. Só que esta busca, esta implementação, esta compensação, ela se dá de forma assodada, aligeirada, sem uma investigação apropriada. E o que acontece, portanto, desses créditos que são indevidamente apropriados pelos contribuintes? Infelizmente, eles são autuados porque foram buscar até créditos legítimos, mas foram fazer isso de forma inapropriada. Então, se um contribuinte entra no judiciário, por exemplo, pedindo a compensação de um crédito que ele entende ter para matar um débito, para compensar um débito que ele tem, ele não pode imediatamente sair compensando. Ele tem que aguardar que o processo judicial dê a ele esse tipo de start. Ele não pode simplesmente, até por conta de uma liminar, se antecipar e já compensar. Ele também não pode fazer procedimentos com empresas que não conheça. Por quê? Porque, na verdade, isso ao longo dos anos, e no direito tributário nós falamos sempre em 5 anos, ao longo dos anos isso pode cair. Então, você compensar um crédito não quer dizer que você realizará a compensação. Quer dizer que você está ali plantando um direito que pode ser legitimado em até 5 anos. Então, a ideia desse bate-papo, desse título, é exatamente mostrar que, de forma consciente, de forma correta, o contribuinte tem dentro da sua empresa um grande banco, um grande propiciador de recursos financeiros. Porque é quase que unânime que todas as empresas, nos últimos 5 anos, em algum momento pagou indevidamente algum tributo. É exatamente esse ponto, Antônio Carlos, esse ponto, meu irmão Sinésio Cirino, esse ponto que a gente está aqui discutindo.
Porque nosso escritório, assim como pessoa e pessoa, eles fazem exatamente essa busca com qualidade, de forma a propiciar uma segurança jurídica para o contribuinte, sem aventuras, para que ele não chegue lá adiante, daqui a 4 anos, sofra uma autuação da Receita Federal, do Fisco Federal, com multas que podem chegar a 75% no mínimo, mas pode chegar a 150%, e com natureza penal, o que significa que o crédito tributário duplica, quase triplica, e, além disso, um risco criminal paralelo a essa apuração. Então, por enquanto, só para tocar nesse ponto do o que é o fluxo de caixa, é exatamente dizer que o contribuinte pode e deve procurar, dentro do seu departamento, dentro da sua contabilidade, sentar com o seu departamento jurídico e verificar o que é que a gente pode, com segurança, buscar restituir, buscar compensar. E com isso, obviamente, se você tem um crédito tributário e você tem uma dívida tributária a pagar naquele mês, você não pagando o débito tributário porque vai compensar com o crédito tributário, você obviamente faz um fluxo de caixa. Você não precisa ir a banco porque o dinheiro às vezes está dentro da sua empresa. Então, objetivamente é mais ou menos isso, doutor Carlos, e professor Sinésio, então, talvez aí já entre direto em alguns, vamos chamar, créditos que seriam duvidosos, e ele aí vai explicar aquilo que efetivamente é bom, aquilo que não é bom, para que todo mundo possa, então, poder tomar decisões mais concretas. Por enquanto é isso. Professor Sinésio, mais uma vez um prazer tê-lo e estar podendo lhe ver, gozando de boa saúde. Fico muito feliz e lhe passo a palavra para complementar, se é que é possível. Pois é, eu quero inicialmente dizer que eu estou super emocionado o dia inteiro, a exemplo do que Marcelo colocou. Eu acompanhei de perto todas as palestras brilhantes, um evento realmente extraordinário, e a minha emoção está no fato de poder pertencer à família Pessoa e Pessoa. Realmente é algo extraordinário ouvir o Dr. Roberto falar do início do Pessoa e Pessoa e depois os depoimentos dos vários sócios, é algo extraordinário. Eu estou recente, eu estou aqui há menos de 2 anos nessa casa fantástica. Dizer que o professor Marcelo, né, meu irmão, mestre, realmente é um parceiro extraordinário, e mesmo quando eu, ainda auditor fiscal, sempre compartilhamos e sempre discutimos, sempre debatemos de lados diferentes, mas sempre respeitando um ao outro, respeitando as ideias defendidas. Ora, no que o Antônio Carlos é essa figura extraordinária que hoje eu tenho como sócio, uma pessoa que sempre tivemos uma aproximação, um gostar permanente. E hoje a gente se configura como sócio. Ora, o Marcelo colocou efetivamente o que as empresas, nesse momento principalmente, precisam buscar. Entender que, diante dessa parafernália tributária, legislação de todas as formas, de todos os níveis, não tem empresa que consiga, mesmo com os contadores, com o corpo de advogados, etc., brilhante, cumprir fielmente a obrigação. E eu tenho a experiência de, já estive lá do outro lado do balcão, agora estou do lado de cá, e do outro lado do balcão, a gente sempre verificou, infelizmente, constatando sempre que as empresas pagam a menor, mas também pagam a maior. E, nesse momento, sempre, por força de lei, pelo princípio da legalidade, sempre fizemos a compensação dentro do auto de infração. Fizemos sempre a diferença para não deixar para posterior. Então, nós vamos aqui, né, a partir desse diálogo, dessa conversa, desse bate-papo, nós vamos trazer oportunamente alguns casos concretos, mais próximos do que as empresas poderão se utilizar. Pois é, eu vendo vocês falando aqui agora, eu me lembrei de uma situação. Nós estamos vivendo uma semana já de
e pré-eleição, né? E eu vi a Band noticiar a semana inteira que eles estavam orgulhosos de serem os primeiros a promover os debates das eleições municipais, debates acirradíssimos, né? Ontem quem pôde assistir alguns deles pôde confirmar o que eu estou falando. Vi também que nessa linha de debate a Nova Zelândia também ontem promoveu um debate das candidatas a presidente daquele país, a atual se concorre à reeleição e a sua adversária ontem, elas debateram, mas debateram num nível altíssimo, em que uma elogiava a outra, quase uma convergência, né? Eu até comentei em casa que, na minha concepção, acho que a Nova Zelândia é um país que está fora desse planeta, deve estar em outro lugar, porque a Covid já acabou há muito tempo, dentre outras coisas. Mas eu vejo que o nosso formato aqui hoje, apesar de ser parecido com o debate, ele, de modo vanguardista, é um formato convergente. Então, mais orgulhoso do que a Nova Zelândia, do que a Band, estamos nós, de poder ter aqui duas pessoas que dividem mesa já há muito tempo, que de certo já divergiram, mas que até agora estão convergindo, e eu creio que até o final do dia vão continuar nessa mesma linha. E é justamente com esse espírito de trazer mais uma provocação, e agora fazendo o exercício inverso, eu vou provocar o professor Sinésio com um questionamento, trazendo também até um pouquinho mais aqui para a nossa área trabalhista, e depois eu vou querer ouvir as considerações, obviamente, do meu amigo Marcelo. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, agora no mês de agosto, finalmente julgou um tema que ele era extremamente palpitante do ponto de vista jurídico tributário trabalhista, que é a questão da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Isso ocorreu a partir do julgamento do recurso extraordinário 576-967, que trazia sobre a sistemática do termo de repercussão geral número 72, que por maioria de votos o Supremo decidiu que a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário da maternidade era inconstitucional, porque isso não se destinava a retribuir o trabalho, nem era um ganho habitual. Então, a partir desta decisão fresquíssima, super atual, né, eu queria ouvir do professor Sinésio, primeiro, se a decisão já foi publicada, porque eu sei que a angústia por isso é muito grande e que as coisas no Supremo nem sempre funcionam na velocidade que a gente quer. E segundo, se as empresas que recolheram até então os valores sobre os salários de maternidade que foram pagos às suas empregadas, se elas vão poder recuperar esse crédito a partir desta decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Gugu, essa decisão é novíssima e confesso que eu já esperava há muito tempo, demorou muito. É verdade que a decisão da inconstitucionalidade não veio pelos motivos, pelas razões que eu imaginava. Eu sempre imaginei que a motivação poderia ser outra, né? A primeira razão é porque sempre entendi que o salário de maternidade era um fator de discriminação da mulher em relação ao homem. Porque uma empresa que tivesse que contratar uma pessoa competente, sexo feminino, sexo masculino, ela, por força do ônus em relação ao salário maternidade, né, tem que contribuir 120 dias de licença, mais as férias, eventualmente outras situações que podem afastar a mulher, né, estabilidade do emprego, enfim, a empresa acabava por escolher o homem, discriminando, portanto, porque o encargo também de que ter que contribuir sobre o salário de maternidade. Sempre imaginei essa possibilidade. A outra possibilidade que eu vejo de inconstitucionalidade é porque sempre entendi que a empresa não pratica o fato gerador. A empresa, rigorosamente, ela não assume o ônus nem financeiro tributário. Ela não paga. Falta, no meu modo de ver, o critério subjetivo no que diz respeito ao sujeito passivo. Quem paga, na verdade, quem assume o ônus é a sociedade. Na década de 70, quando o salário de maternidade se tornou benefício previdenciário,
se transformou exatamente por isso. A sociedade querendo reduzir essa discriminação. Ora, aí veio a decisão, e a decisão diz que, olha a razão é, não se destina a retribuir o trabalho, não é contraprestação. Aí eu lhe pergunto, e férias é contraprestação? A gente tem que pensar no todo, tem que pensar no contrato como um todo, e não numa situação específica. Aí você pode falar melhor que eu, como grande especialista que é direito do trabalho. A gente tem que ver, na minha percepção, o contrato como um todo. E a outra razão é a questão da habitualidade. Não é? A questão da habitualidade é uma discussão, porque, por exemplo, nós poderíamos dizer que, potencialmente, a mulher pode parir, e pare, muitas vezes, em várias situações. Por exemplo, uma gratificação natalina, de balanço, por exemplo, que é paga uma vez no ano, todos os anos, ela é habitual? O entendimento é que sim. Então, potencialmente, eu acho que essas razões poderiam ser outras. Mas o fato é que, sendo benefício previdenciário, não é, deveria já não ser mais base de cálculo, porque é o único benefício previdenciário, que é a base de cálculo, é exatamente o salário de maternidade. Então, as mulheres estão de parabéns e estão mais iguais constitucionalmente dentro da sociedade com essa decisão do Supremo. Respondendo especificamente a sua pergunta, a decisão ainda não foi publicada, há uma ansiedade enorme para se saber o quê? Se o Supremo vai fazer uma modulação temporal dos efeitos da decisão. Ou seja, as empresas vão poder recuperar os últimos 5 anos, e é a expectativa que existe nesse sentido, tudo aquilo que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos, pode ser objeto de recuperação? Nós estamos aguardando, esperamos que sim. E, na hipótese, já estou rabiscando, inclusive, a inicial nesse sentido. Pois é, Sinésio, você falava agora, e eu me lembrava também em relação ao salário de maternidade, que eu, inclusive, alcancei um tempo, aliás, todos nós três, com certeza, alcançamos um tempo, em que o salário de maternidade era pago diretamente pelo próprio INSS. Então, isso me parece a prova viva de que não se pode atribuir uma outra natureza jurídica a ela, senão de um benefício, né? Aliado a isso, eu trago outras 2 situações. A empregada doméstica, né? Ela é contribuinte autônoma, ela também recebe diretamente da Previdência. E os autônomos, empregadas autônomas também podem usufruir desse benefício, quer dizer, isso tudo mostra que a natureza jurídica dela é efetivamente de um benefício previdenciário. E a tese de defesa, pelo aquilo que pude ler da União, me pareceu uma tese de defesa muito frágil, quase uma tese de defesa do ponto de vista documental, de que, porque consta da folha de pagamento do empregador e tem que incidir o tributo. Acho, enfim, a tese realmente era muito frágil. Mas eu queria aproveitar o gancho do que você falou, para poder aqui agora ouvir a complementação de Marcelo. Outros benefícios, Marcelo, outros direitos trabalhistas você visualiza nessa mesma ratio que a gente possa talvez brigar por uma tese também no sentido de recuperar essas contribuições porque indevidamente cobradas e recolhidas? Você veja a loucura que é o mundo tributário, a insegurança que nós estamos conversando. O professor Sinésio falou que há muito se esperava essa decisão do Supremo, mas o fato é que o STJ, sobre este mesmo tema, salário maternidade, ou seja, a incidência da contribuição sobre o salário maternidade, já tinha sumulado o entendimento contrário, ou seja, pela incidência. Veja que mundo nós estamos vivendo. Nós estamos aqui discutindo um assunto que, em 2014, o STJ fechou a questão, no repetitivo. Então, e depois, 6 anos depois, vem o Supremo, muda tudo. Este mudou, vamos chamar, para melhor. Aí eu fiz aqui, já diante o que o professor, acho que foi Geraldo Ataliba, chamou de manicômio tributário.
É o mundo que a gente vive. Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Aí eu botei aqui, terço de férias. O STJ, também em 2014, ele fechou a questão de que não incidiria a contribuição previdenciária sobre terço de férias. Pronto, acabou. Não incide. Então, todo mundo foi fazer o quê? Brigar para recuperar, todos muito contentes, muito alegres. Vem o Supremo Tribunal agora, em agosto de 2020, e diz que incide. Olhe bem, STJ de um lado, Supremo de outro, dizendo coisas diametralmente opostas. E a gente no meio desse caldeirão. Aviso prévio indenizado. O STJ, em 2014, diz que não incide. E aqui, pelo menos aqui, aparentemente a coisa ficou eternizada, imutável. E até, pegando esse gancho, e é importantíssimo esse depoimento, eu estava fazendo uma live com o professor Ivan Kertzmann, lá no Instagram, e falando sobre uma coisa, sobre outra, e ele então falando exatamente o que nós estamos conversando aqui hoje. Vejam bem, que ele desceu no prédio para fazer os exercícios, para malhar, e um vizinho dele desceu junto, dizendo: professor, não sei o que, me ofereceram aqui, uma empresa me ofereceu uns créditos para eu compensar, bababam. Aí Ivan disse: rapaz, não entre nisso não, tem muita coisa boa que você pode recuperar dentro da sua empresa. Mas o que? Ele falou assim, exatamente isso. E vem cá, faz o seguinte, liguei para o seu contador, pergunte se vocês estão pagando a contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Veja aí, veja aí. Aí o cara ligou, isso narrativa do professor Ivan Kertzmann, auditor previdenciário, auditor da Receita Federal e professor de Direito Previdenciário. O cara ligou, estamos pagando, sim. Ah, vocês estão pagando. Aí o professor falou: tá vendo você? Você está pagando algo que não deveria pagar, que nem nós, auditores da Previdência, autuamos mais, e você não sabe que você tem direito de recuperar 5 anos de tudo isso que você está pagando. Então, para que você vai procurar crédito de empresas lhe oferecendo crédito de fora, se você dentro de casa tem tudo isso? Então, é um ponto interessantíssimo. Isso é um fato. Isso foi dito pelo auditor da Previdência. Então ele está dizendo o seguinte: as empresas neste momento podem estar pagando algo que não tem que pagar. O aviso prévio indenizado, um deles. Outro, os 15 primeiros dias do auxílio-doença e auxílio-acidente. Eu anotei aqui, STJ também firmou jurisprudência desde 2014. Não incide contribuição previdenciária. Neste momento, muita gente pode estar continuando a pagar a Previdência a parte dos 15 primeiros dias. E eu botei um outro aqui, auxílio creche, que ainda, não sei como é que está, se paga ou se não paga, mas a verdade é que o STJ, da mesma forma, através de súmula, diz que não incide contribuição previdenciária. Então, aqui rapidamente nós pegamos umas 3 que podem, que não incidem, umas 2 que incidem, mas o fato é, existe aí exatamente um dinheiro que pode ser recuperado. E uma recuperação relativamente simples, porque na área previdenciária você tem que fazer o levantamento, obviamente, dos 5 anos, calcular, ver todas as verbas que foram pagas. A Receita Federal exige que faça a retificação das REFIPs das épocas, porque se foi pago na época e agora é para, vamos chamar assim, restituir, eles querem que faça essa retificadora voltando no tempo. Dá trabalho, mas dá para fazer. Então, é esse ponto, esse crédito ou estes créditos que estão aí para serem recuperados. E vocês vejam, portanto, somente por este exemplo, que loucura nós vivemos. O contribuinte no meio dessa discussão faz o quê? Imagine se ele tomou o crédito do terço de férias, o que aconteceu bastante. Todo mundo deve ter tomado. E agora? O fisco também está esperando essa modulação que o professor Sinésio falou. Porque se tem modulação para o bem, vai ter também para o mal. Se modular para que a gente possa recuperar, vai modular também para o fisco poder buscar. Então você veja, estamos aqui hoje às 5 horas da tarde, discutindo um assunto que a gente, na verdade, não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas esse é o mundo tributário, que as pessoas acham, que nada, tributo. Mas tributo é complicado, é muito, muito complicado. Mas é isso, Guga. Pois é, veja que... Guga, pode falar, fica à vontade. Eu gostaria de dizer o seguinte, gostaria de dizer 2 coisas. Uma em relação ao
ao aviso prévio indenizado e a outra em relação a um texto constitucional de férias. Em relação ao aviso prévio indenizado, essa cobrança, na sua origem, é de um absurdo extraordinário. Por quê? Porque vai de encontro ao conceito que está lá na lei, no artigo 28, inciso 1, que só integra a base de cálculo previdenciária as parcelas que se destinam a retribuir o trabalho. Ora, infelizmente, num parecer, na verdade, tudo nasce de um parecer da Procuradoria do INSS, então, onde os procuradores entenderam que por uma alteração do decreto, não é da lei, não, o princípio da legalidade estrita jogado na lata do lixo, a partir daí nós passamos a cobrar. Eu, particularmente, sempre fui obrigado a fazê-lo, sempre fiz em separado, auto em separado, explicando para possibilitar que a empresa se defendesse com mais facilidade. Muito bom isso. A outra questão é em relação a um texto constitucional de férias. Ora, aí há uma confusão, há um ruído de comunicação. Tudo nasce a partir de uma decisão da então ministra Eliana Calmon, baiana. Ora, a ministra, ela julgava um processo em relação ao servidor público, a um servidor público federal. E a lógica que ela orientou a decisão dela foi perfeita. Ela disse, olha, como um texto constitucional de férias não integra a aposentadoria do servidor público, portanto, não há por que se fazer a cobrança da contribuição sobre um texto constitucional de férias. Ora, aí no ruído de comunicação, essa decisão acabou sendo ampliada para o servidor, para o empregado do regime geral de previdência. O que era do regime próprio do servidor público veio para o regime geral. Eu sempre disse, e você citou Ivan, eu sempre disse, Ivan, isso vai estar lá na frente algo que não vai prestar. Porque, como o Marcelo colocou, a modulação, se no salário maternidade a gente espera que vá buscar os 5 anos, no texto constitucional de férias, aí a empresa vai ter, a priori, que devolver, né? Vai ter que pagar aquilo que não pagou. Veja que, tão ansioso quanto estamos para a decisão, estamos para a modulação também, né? Mas, o Guga... Diga, pode falar. Usando da informalidade que o nosso coordenador nos concedeu... Está autorizado. E ainda dentro desse tema de possíveis discussões judiciais que possam resultar em créditos para o contribuinte, professor Sinésio, a gente já conversou sobre isso. Recentemente, o STJ, uma das turmas do STJ, fixou uma jurisprudência, vamos chamar assim, mas foi uma decisão, mas que ainda está carente de ser ajustada pelas outras turmas. Mas uma decisão importantíssima, que é a questão da contribuição para terceiros. Então, dentro da contribuição previdenciária, tem um pedaço que vai para os terceiros. O INCRA, SEBRAE, SESI, SENAI... Pois bem. E nós estamos falando de mais ou menos 5,8% da folha. Ou seja, o que o STJ disse? E aqui não vamos entrar na discussão da tese, porque ela é, obviamente, muito longa. Mas, objetivamente, o STJ decidiu que este cálculo para essa parte da Previdência, ou seja, para os terceiros, deveria estar limitada a 20 salários mínimos. E não ao valor total da folha. Vejam bem a diferença que isso representa. Eu fiz aqui um exercíciozinho rápido. Numa folha salarial de R$500 mil, aplicados 5,8, nós teríamos uma contribuição para terceiros de R$29 mil. Se for utilizar a decisão do STJ, cujo limite é em cima de 20 salários mínimos,
nós teríamos 20 salários mínimos, daria 20.900, aplicando 5,8 dá 1.212. Ora, essa mesma empresa que com a folha de 500 pagou 29 mil, ela pagaria 1.212. Isso é decisão de uma turma do STJ. Nós não estamos falando de juízo de primeiro grau, nem segundo, nós estamos já falando de uma instância que aparentemente para este assunto será definitiva, porque é um assunto de legalidade. Nós estamos falando de constitucionalidade. Mas, claro, eu não estou aqui dizendo que isso é uma definição, eu estou dizendo apenas que há uma tese juridicamente palpável que deve ser, se for o caso, imediatamente implementada. Mas o que é imediatamente implementada? Não é imediatamente sair apurando o crédito e utilizando para compensar, não é isso. Mas eu acho que as empresas devem acordar para o assunto, discutir o assunto com o seu departamento jurídico e, se for o caso, ajuiza a ação, deixa a ação, faz lá a sua poupança. Uma ação sem importância, vamos dizer, no primeiro momento, sem qualquer prejuízo, simplesmente ingressa, mandado de segurança, sem custas, sem honorário de sucumbência, mas ingressa e deixa lá. Admitindo que essa tese seja vingadora, você fixou hoje o seu direito de recuperar 5 anos para trás. E não aguardar que um dia o STJ firme jurisprudência sobre o assunto, porque aí você vai pegar dali para frente. Então esse assunto é importante apenas para brifar, para que ninguém diga, vocês falaram de previdência e não tocaram nesse assunto. Assunto importante, atualíssimo e que eu acho que deveria ser objeto de reflexão por parte dos contribuintes. Veja, eu agora vou parafrasear Heraldo Pereira no Jornal das 10 da Globo News. Você que está nos assistindo, não saia daí. Vocês estão vendo quanta coisa boa está aparecendo, quanto crédito pode ser recuperar o fluxo de caixa de vocês. É, isso mesmo. E dentro dessa linha da curiosidade dos assuntos tributários, acho que o direito tributário, pagar imposto, tributo, é algo que está na pauta do dia de todo mundo, de todas as empresas. A gente tem ouvido muito falar dessa tal reforma tributária. Né? Ela, por enquanto, tem sido, coitada, objeto de um joguete político absurdo, mas, enfim, faz parte. Mas nós estamos ansiosos para saber exatamente qual a proposta que se pensa para uma reforma tributária e se ela realmente tende a melhorar a situação dos contribuintes. É talvez por conta dessa curiosidade que eu vou pedir a Marcelo que nos fale alguma coisa a respeito disso e o professor Sinésio se prepare para as suas complementações. Então, não existe reforma tributária. Eu tenho exatamente uns 32 anos aí que eu labuto na área tributária, só faço isso. Já acompanhei diversas propostas de emenda constitucional tributária, lá pela Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Associação Comercial, sempre estamos fazendo esse tipo de acompanhamento. Eu não tenho nenhum tipo de expectativa de uma reforma que venha para melhorar a carga tributária. Esqueçamos isso, inclusive isso é dito pelas próprias equipes econômicas que passaram os anos. Não é isso também que eu até espero. O que a gente espera, e fazendo aqui um link exatamente com tudo que nós conversamos até agora, é a simplificação do sistema. Nós não podemos mais nos depararmos com tributos, com esse número de tributos estaduais, municipais e federais. Isso tem que acabar, isso tem que simplificar. Então, objetivamente, essas PECs que estão por aí, elas têm esse objetivo. A PEC 45, a PEC 110, a própria proposta do governo federal em fundir o PIS e a COFINS e criar contribuição sobre bens e serviços, todas essas propostas estão nesta linha de simplificar o sistema. Acabar com o ICMS e ISS, por exemplo, acabar com o PIS e COFINS, acabar com o IOF talvez, não sei, mas, ou seja, diminuir o mundo tributário. Não para pagar menos, isso eu não tenho essa expectativa, essa ilusão, mas para simplificar, para que o contribuinte não fique fazendo como todo mês, todo ano, pagando essa coisa complicada de tributos dessa forma. Então, se vier, Guga, se vier a reforma tributária, eu acredito que ela venha, eu espero que ela venha para simplificar. Até a contribuição, a tal CPMF, seja lá o nome que quiserem dar para ela, se ela vier, olhe bem o que eu estou dizendo, não estou defendendo a CPMF, mas se ela vier em troca dessa famigerada contribuição previdenciária, como a equipe econômica está dizendo, se vier para isso, para tirar essa complicação previdenciária, eu já estou topando. Eu já sou a favor.
Repito, não estou defendendo a volta da CPMF. Estou defendendo, se for o caso, a substituição desse emaranhado previdenciário, esta complicação previdenciária, para que ela, saindo, entre este imposto ou esta contribuição de forma simples, porque ela é simples. Essa vantagem ela tem. Complicação zero. Retido pelo banco, já paga, o empresário não sabe nem como é que vai fazer DARF, porque não vai passar por ele. Ah, mas tem efeitos recessivos, inflacionários. Não estou discutindo isso. Estou falando trocar CPMF por contribuição previdenciária sobre a folha, isso que inibe a contratação do funcionário, isso que incha qualquer contratação, qualquer tipo de empresa, isso é um encargo horroroso. Eu defendo. Se for para substituir, conte comigo. Eu queria só dizer que o ministro Paulo Guedes está assistindo a nossa live e o Ponta acaba de me dizer que ele quer falar com o Marcelo depois, colocá-los em contato. Sinésio, pode completar, por favor. Pois é, Marcelo falou que tem uns 30 anos, é exatamente o que eu sempre digo aos amigos. Eu venho falando de reforma tributária, palestras e mais palestras, né? Perdi a fé. Por quê? Na verdade, fala-se de simplificação, que já seria um avanço extraordinário. Porque, como o Marcelo, não acredito em redução de carga tributária. Muito pelo contrário. Na verdade, se diz sempre o seguinte, que lei tributária boa é lei velha. Todos os entes federativos, eles receiam, né, perder aquela lei que já foi testada, que já passou pelo crivo do STJ, do STF, ou que não passou. O Código Tributário está aí há muito tempo. Vamos mudar isso, vamos mudar a lei tal. Essa lei deu certo, está dando certo. Então, essas reformas estão aí, a proposta do governo é uma verdadeira parafernália. Eu não acredito que esse ano está perdido, o ano eleitoral, se nós não fizermos essa mudança no ano que vem, só em 2023. Só em 2023. Entendeu? Bom, ainda temos 10 minutos e eu tenho um tema aqui que me parece interessante também para a gente poder arrematar esse painel tão bacana. Agora a pergunta dirigida primeiramente a professor Sinésio, para depois Marcelo complementar, e diz respeito àquela competência que a emenda constitucional 45 trouxe para a Justiça do Trabalho para cobrar as tais contribuições sociais das sentenças que forem por lá proferidas. Eu queria saber, professor Sinésio, dentro dessa linha de competência, né, são aquelas contribuições previstas lá no artigo 195, 1A e 2 da Constituição Federal, eu queria lhe ouvir para saber qual é a extensão dessa competência, se ela abrange todas as empresas, todos os segmentos econômicos, e se há lugar para aplicar como tese de defesa nos processos trabalhistas de cobrança dessas contribuições a decadência tributária, e se for positiva essa resposta, qual o marco inicial da contagem desse prazo? Pois é, muito interessante esse questionamento, Guga, porque diante da alteração da reforma da emenda 45, onde a competência do trabalho de executar, a Justiça do Trabalho já fazia isso com força da lei 212, acompanhava os processos e comunicava ao INSS, antigamente ao IAPAS. Eu, como chefe da fiscalização, tive, né, o prazer de receber, em várias oportunidades, exatamente o que? Mandava-se a relação de processo e as decisões com os valores que a empresa tinha sido condenada. E eu mandei elaborar uma correspondência e mandava a correspondência para a empresa, para que a empresa efetivasse o pagamento sob pena de autuação. Então, fizemos isso muito no início da década de 90. Ora, mas aí veio a emenda e disse, não, é competência constitucional. Caberá à Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições, e aí há um detalhe, só mandou executar as contribuições sobre a folha de salários. Na linguagem, folha de pagamento. Ou seja, artigo 195, inciso 1A.
que são as contribuições patronais, e o inciso 2, que diz respeito às contribuições do segurado. Ocorre o seguinte: há uma resistência enorme dos juízes do trabalho, sempre existiu, de executar essas contribuições. Eu, particularmente, em debate, em amigos, dizia assim, se eu quisesse ser auditor fiscal da Previdência, eu não tinha feito concurso para juiz. É a brincadeira que era feita. Ora, então a extensão é tão somente a remuneração do trabalho, da folha de salário. No entanto, a Justiça do Trabalho vem executando, por exemplo, Marcelo, as contribuições de terceiro. Não tem competência, porque as contribuições de terceiro, elas estão lá no artigo 240 da Constituição, do Sistema S e companhia. E essa educação, por exemplo, a educação, no artigo 212. Então, não há, portanto, por que fazer essa cobrança. Mas o pior, Guga, é o seguinte, é que nós temos a contribuição sobre a folha de salário e temos a contribuição sobre a receita bruta ou sobre outros presuntivos de riqueza. Por exemplo, no agronegócio, o agronegócio paga sobre a comercialização da produção rural. O nosso Bahia, Marcelo, paga sobre a receita do espetáculo esportivo, né? Não paga sobre a folha. E a microempresa paga a contribuição sobre a receita bruta, né? Então, empresas desoneradas, são 17 setores da economia que pagam sobre a receita e não sobre a folha. No entanto, na Justiça do Trabalho, com execução sem exequente, se o advogado do executado não for o protagonista, lá cobra-se tudo. Cobra-se, Guga, tudo. O que significa dizer que se a empresa fizer um exame cuidadoso dessa questão, só na seara trabalhista, pode encontrar muito crédito a ser recuperado. Sob esse aspecto. Em relação ao aspecto decadência, aí é um horror. Porque a decadência tributária, Marcelo, não vem sendo aplicada de ofício em regra pelo juiz do trabalho. Se o advogado da executada provocar o tema, aí há um despacho. Ouça-se a procuradoria. Mas se o advogado não se manifestar, cobra-se valores, né? Quando da decisão, ao invés de se recuar até 5 anos, que é o prazo decadencial de 5 anos e não mais de 10, como já foi no passado, e cobra-se 7 anos, 8 anos. Ou seja, porque há uma discussão que é fundamental para a gente ver o marco inicial, que o momento de aperfeiçoamento do fato gerador da contribuição previdenciária não é o pagamento das verbas condenatórias, e sim a prestação de serviço, o que, aliás, sempre foi. No entanto, a Justiça do Trabalho inovou a vida inteira, dizendo que era o pagamento. Eu quero lembrar que, quando a gente fala de fato gerador de contribuição ou de qualquer tributo, existem 5 critérios: material, temporal, espacial, subjetivo e quantitativo. Ora, pagamento nunca foi critério de fato gerador. É algo externo ao fato gerador, o pagamento. Mas havia essa confusão até dezembro de 2009, quando o Supremo Tribunal, quando o TST, né, graças a Deus, entendeu
que é a prestação de serviço por força de uma mudança legislativa, a inclusão do parágrafo 2º no artigo 43 da Lei 8.213. O parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 8.212, Lei de Custeio Previdenciário, diz: é a prestação de serviço. Se é a prestação de serviço, vou dar um exemplo rápido, é o seguinte: se o empregado está reclamando horas extras trabalhadas lá, nós estamos em 2020, se essa prestação de serviço, se essas horas extras foram realizadas em 2014 e a decisão proferida é agora, há de se excluir todos os valores a título de hora extra realizada até dezembro de 2014. Não vai se cobrar. Mas, no entanto, isso não vem sendo observado e, entendo eu, já discuti até com alguns juízes amigos, entendo eu que, sendo matéria de ordem pública, a decadência deveria ser aplicada de ofício e não por provocação do advogado da executada. Então, aí tem, Marcelo, muito dinheiro, na minha percepção, tem muito dinheiro aí para a coisa, e nós estamos avaliando exatamente, oferecendo essa oportunidade às empresas clientes e outras. Marcelo. Não, eu estou de acordo. Em 2011, você falou em 2009, veio a lei. Em 2011 eu fiz um artigo sobre isso. Eu me arvorei em escrever algo que invadia a área trabalhista, obviamente com todas as vênias que eu trouxe no artigo, porque eu não quero discutir a relação laboral, mas ali eu já fixava as premissas, que para nós tributaristas, fato gerador dá início ao prazo decadencial. Está no Código Tributário Nacional. E como você falou, o artigo 43, parágrafo 2º diz: considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. Se ali é o fato gerador, é também o nascedouro do prazo decadencial. O fisco tem 5 anos para constituir o crédito dele. Não importa se mas isso está no bojo depois de uma futura e provável reclamação trabalhista. Não importa. É fato gerador, é tributo, crie-se um mecanismo de se apurar dentro dos 5 anos. Porque isso já existia. E o STJ até, de alguma forma, prestigiou que era o fato dos auditores fiscais terem o poder, que eu sempre discordei, mas terem o poder de chegar numa empresa, por exemplo, e dizer e afirmar que ali há uma relação de emprego. E, portanto, cobrar as contribuições previdenciárias, mesmo que aquela pessoa que estava ali naquele momento seja um autônomo, mesmo que ela não seja empregado, mas aí o auditor analisa a habitualidade, a frequência, a subordinação, caracteriza a relação de emprego, cobra a contribuição previdenciária sem nem discutir na Justiça do Trabalho. Ora, se o auditor da Previdência pode, nessas circunstâncias, constituir o crédito tributário à margem do processo trabalhista, obviamente que ele pode também, nos 5 anos, cobrar contribuição previdenciária de eventuais horas extras, salário maternidade, seja lá o que for. Então, para nós tributaristas, fato gerador dá início à contagem do prazo decadencial. E prazo decadencial é de escola, é de faculdade. Não se interrompe. Não tem como fazer, não se suspende. Então, vai ficar essa briguinha. Área trabalhista, área tributária. Vai ser discutido, obviamente, julgado isso no STJ ou no STF. Até o TST, você mesmo falou, professor, muito bem, ele reafirma, eu até pensando nisso, eu trouxe aqui na súmula 368 do TST, súmula. Fala e diz lá no item 5, para o labor realizado a partir de 2009, considera-se fato gerador da contribuição previdenciária decorrente de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo a data da efetiva prestação do serviço. Ora, se o fato gerador é a data da efetiva prestação do serviço, começa a correr prazo decadencial de 5 anos de lá. Pronto. Então, a gente, infelizmente, vai ter que esperar o que é que vai acontecer. Mas, enquanto isso, aí fica a critério do contribuinte que pagou, tentar reaver isso, obviamente tomando as cautelas necessárias para não incorrer numa eventual sucumbência. Mas eu estou com você, professor. Eu disse que vocês não iam se arrepender. Eu estou
Eu fico sempre feliz quando o Marcelo diz, eu estou com você. O que é mestre, o que é mestre. Então, Bom, gente, queria, obviamente, agradecer aos meus colegas de mesa virtual. Foi muito bom, foi muito elucidativo, muito ilustrativo. Agradecer a todos do evento, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. E dar por encerrado, infelizmente, os trabalhos. Um abraço a todos.